uma tentativa de solução mais célere e, obviamente, dando chance ao contraditório e à ampla defesa. Então, nós achamos que a redação original desse artigo era bastante mais interessante, porque previa exatamente um encaminhamento administrativo prévio e não necessariamente o uso da via judicial para que se imputasse, para que existisse a possibilidade da imputação civil ao provedor. Bom, meu tempo praticamente se esgotou. Eu só quero encerrar aqui dizendo da complexidade, da amplitude desse tema. É extremamente importante a iniciativa, mas é extremamente difícil se implementar uma lei com esse tipo de proposta. E eu, então, vou me servir aqui da parábola dos cegos e do elefante para tentar exprimir o que eu sinto um pouco em relação a esse tema. Diz que um homem cego, apalpando a tromba do elefante, na verdade, a situação são 5 homens cegos tentando identificar o que está diante de si, o que está diante deles é um elefante. Então, o primeiro, apalpando a tromba do elefante, concluiu que o elefante deveria ser como uma mangueira. Um outro, apalpando a perna do elefante, decidiu que ele deveria ser como um pilar. Um terceiro, apalpando a parte lateral do elefante, interpretou que o elefante deveria ser como uma parede. Um quarto homem cego examinou as orelhas do elefante e achou que ele era como um guarda-sol. O quinto, que sentiu o rabo do elefante, decidiu ser ele como uma corda. Como nós estamos lidando com uma variedade de atores e de um tema dessa amplitude, eu tenho a nítida sensação que, ao longo das inúmeras discussões que ocorrem sobre esse assunto, cada um enfoca o tema de acordo com o seu viés e, obviamente, o nosso papel, o papel, mais precisamente, do Alessandro Molon e da Jandira Fegali, é construir esse elefante da forma em que ele deve existir. E, de preferência, que não seja nem um elefante branco, nem cor-de-rosa, viu? Obrigado, é isso. Obrigado, Carlos. Só uma notinha de logística com relação a como vamos nos movimentar aqui na mesa. Já que o Carlos citou a lei Hadopi da França, conhecida por ser uma lei de 3 strikes, ou seja, 3 notificações e a sua internet é cortada, a nossa mesa se identifica espiritualmente com a lei Hadopi e, por isso, temos 3 papeizinhos que são enviados aos nossos palestrantes, e que, ao invés de cortar a conexão dos palestrantes, nós cortamos a fala. Então, só para que vocês entendam a nossa logística, e já pedindo antecipadas desculpas aos palestrantes quando receberem o terceiro papelzinho de corte de conexão, no caso, de corte da sua fala na mesa. Olha, só uma informação, é que não só está sendo transmitido ao vivo, mas só o que falta, né? A audiência pública sobre o Marco Civil da internet, a gente não tem uma transmissão pela internet. Então, estamos coerentes aqui com o tema. Mas está funcionando junto o E-Democracia, que é uma forma bastante democrática, construída dentro da Câmara dos Deputados, que tem permitido essa interatividade, perguntas ao vivo e ao mesmo tempo em que a audiência está ocorrendo. Nesse momento, inclusive, o professor Omar Kaminski, presidente do IBDI, está presente no chat do E-Democracia, e daqui a pouco a gente vai pegar a pergunta dele aqui para a audiência pública. Então, está aberto para quem está acompanhando pelo E-Democracia, para quem está acompanhando essa audiência, que não só as perguntas venham deste plenário, mas também que venham pelo chat, que a gente vai pegar e vai colocar aqui para o desenvolvimento do próprio debate da audiência pública. Bom, obrigada, Carlos Mills, pela sua contribuição e ter trazido uma inovação aqui para o nosso debate. E eu vou passar imediatamente ao Benito Paré, presidente do Sindicato das Empresas de Informática, antigo amigo, companheiro de tantas lutas. 10 minutos, viu, Benito? Você já viu a ameaça aqui do Carlos, aqui do lado. Então, 10 minutos. Jandira, é um prazer estar com você aqui nessa mesa. A gente já esteve muitas mesas juntas ao longo dos anos. Meu amigo Alessandro Molon.
eu provavelmente sou aqui um representante jurássico desta mesa, porque como eu comecei na informática há mais de 40 anos, eu tenho uma certa ascendência aqui, em termos de falar um pouco as coisas que a gente acabou vendo ao longo do tempo. É? 1 minuto por causa disso. 10 anos atrás, não havia nada, né? Eu me lembro que a gente começava a conversar sobre informática e, enfim, era uma coisa, internet era uma coisa extremamente acadêmica e extremamente limitada. Eu gostaria apenas de colocar, o tempo muito curto e não dá para a gente explorar demais o assunto. Eu primeiro quero parabenizar porque eu acho que esse documento que está em discussão é um documento curto, coisa que é rara no nosso Congresso Nacional, que adora fazer documentos extensos e longos e que ninguém consegue depois aplicar para coisíssima nenhuma. Então, eu acho que esse documento é um documento realmente objetivo. Faltam muitas coisas, e é óbvio que faltam, porque a internet é um mundo extremamente complexo. Mas eu gostaria de deixar claro aqui que há duas questões fundamentais e que a gente não pode misturar. A gente tem a questão da infraestrutura de internet, que é um problema extremamente complexo que não está em debate aqui. E temos a questão dos conteúdos que o meu amigo Mills aqui falou, com o seu elefante branco, ou cor-de-rosa. Eu não gostaria de entrar em discussão de direitos autorais, porque eu acho que é uma coisa extremamente complexa. Mas eu gostaria de me ater um pouco ao título do que foi posto aqui nesse painel, que é Responsabilidade Civil de Terceiros. E aqui eu estou representando, sei lá se eu estou representando terceiros. Acho que terceiros, primeiros e segundos, porque hoje em dia o mundo da internet é um mundo extremamente complexo, que ele se mistura entre si. Agora eu tenho claro que há uma questão fundamental que nós precisamos aprofundar e que certamente não dá para discutir no Marco Civil da Informática, mas eu creio que não podemos perder a oportunidade de levantar essas questões. Eu acompanhei ao longo dos últimos anos no Congresso Nacional os debates sobre a criminalização. Aliás, o Congresso Nacional adora discutir esse tema, né? Criminalização é um negócio que o pessoal adora, né? Acha que todo mundo vira em cana, coisa e tal. E realmente essa questão da responsabilização dos conteúdos é uma coisa extremamente complexa. E é complexa e ao mesmo tempo é ameaçadora. Quem acompanhou o PL 29, que agora mudou de Lei do Cabo, e que eu acho que foi um documento da maior importância, que precedeu a este documento do Marco Civil, que define claramente alguns avanços. Eu não diria que defina todos os avanços que a gente gostaria com relação aos conteúdos. Mas foi o que foi possível. Para quem acompanhou as idas e vindas daquele debate, daquela discussão, daquela guerra, que eu chamaria assim melhor para ser mais completo, sabe perfeitamente que os interesses econômicos que se movimentam em torno do assunto é extremamente grave. Quando nós começamos a conversar, eu me lembro que 6 ou 7 anos atrás, quando o padrão Ginga, eu já não me lembro mais se é 6 ou 7, sei lá, alguns anos atrás, quando o Ginga foi aprovado como padrão da TV digital, nós achávamos que tínhamos tido um grande avanço, porque até a lei que definia a TV digital tinha declarado o Ginga como padrão nacional. E foi uma festa quando a gente conseguiu isto. Luiz Fernando Soares, nosso companheiro da PUC, que foi um grande lutador por este tema, nós, enfim, nos juntamos, fizemos uma frente na época, criamos até uma rede, Rio Convergência Digital, que era dirigida naquela época, e ainda é coordenada pelo nosso companheiro Tito Riffe. Enfim, a gente tem feito muitos esforços com relação a isto, só que a gente percebeu num determinado momento que nós estávamos falando de TV digital e que provavelmente a questão já não tinha tanta importância, que o problema hoje em dia era IPTV, era smartphone, estou vendo um monte de tablet, o Molon não consegue se desgrudar daquela porcaria ali na frente, ele tem ali o smartphone, o negócio deve ter qualquer das 3 ou 4 coisas mais no bolso, entendeu? A Jandira não estou vendo, a Jandira está até... Não botou ainda, não tirou seu tablet aqui para colocar, mas está comportadinha, está ali, está escondida ali. Aí, ou seja, hoje em dia a gente, sei lá, está o tempo todo conectado, né, no mundo inteiro, nas coisas. Então o mundo mudou muito e mudou de 2 anos para cá, gente. Isso aqui há 2 anos atrás não havia tablet. 2 anos atrás
O BlackBerry era o grande avanço. Hoje em dia a turma sacaneia os outros. Você tem um BlackBerry, acha que o cara é um cara ultrapassado, entendeu? Que não tem mais nada a ver. Como é que você tem um BlackBerry? Bom, eu não tenho nada disso, nem vou ter, entendeu? Porque eu acho que eu tento imaginar que a internet é um excesso de informação e que se você não tiver cuidado, esse excesso de informação acaba com você na busca daquilo que você vai ter. Mas eu tento defender os interesses daqueles que lutamos pelo conteúdo nacional como uma bandeira. A gente acha que nós estamos falando aqui de indústria nacional. Quando nós falamos em conteúdo nacional, estamos falando em defesa da nossa cultura, em defesa dos nossos princípios, em defesa do nosso espaço. Nós não podemos criar uma infraestrutura pura e simplesmente para a gente dar espaço a que os enlatados norte-americanos entrem diretamente. Eu não tenho nada contra os enlatados norte-americanos, ou franceses, ou alemães, ou chineses, o diabo que for. Mas acho que é fundamental a gente ter claro que nós temos, ou nós defendemos claramente a questão do conteúdo nacional e brigamos pelo conteúdo nacional. E temos que brigar por um conteúdo nacional que seja remunerado. Porque quando ele falou aqui em direito autoral, está obviamente imaginando que aquele que fez uma produção cultural tem direito de ganhar dinheiro. Porque ninguém trabalha de graça, ninguém está aqui. Se alguém está trabalhando de graça ou imaginando que vai trabalhar de graça, deveria ir para o convento, entendeu? Não é nada disto. Todos temos um objetivo comercial, econômico nos nossos esquemas. E que é natural. Nós precisamos pagar as nossas contas no final. Então nós precisamos proteger o conteúdo nacional remunerado, o conteúdo nacional que ganha. E temos que fazer clara a diferença, que dentro da infraestrutura nós temos plataformas, sei lá, um tempo atrás o Orkut era moda, depois virou o Facebook, daqui a pouco sei lá que diabo que vai aparecer. Claro que vai aparecer outra coisa qualquer, porque o mundo está aí para você definir. A tecnologia, se vocês analisam, os recursos que estão sendo utilizados são muito parecidos àqueles que nós utilizamos há décadas. Nós não estamos utilizando nada muito novo. É claro que houve avanços, houve aumento de velocidades, houve uma série de recursos adicionais, mas quando quem começou com o cartão perfurado e com a fita de papel, sabe perfeitamente que o nosso grande problema é como administrar os dados, e como armazenar esses dados, e como explorar os dados, e como é que a gente poder tirar o melhor proveito possível de aquilo que estava. E que hoje em dia é muita coisa que a gente tem pela frente. Mas isto tem que ter uma ordem, tem que ter um princípio, tem que ter regra que a gente tem que estabelecer aos poucos, porque se isto não se estabelece, nós vamos ter dificuldades. O comércio eletrônico está aí, a gente sabe os problemas que o comércio eletrônico traz, nós estamos aqui com o avanço das redes sociais, nós estamos com aquele problema hoje em dia da criminalização, que temos até uma lei, né? Daquela mocinha assim, aliás, bonitinha, né? Ali no Largo da Carioca estavam até vendendo a fotografia dela ali, que tinha aparecido na internet. A Carolina Dickmann, né? O pessoal não precisava ir na internet, as fotos dela estavam ali na banquinha de jornal, vendendo, entendeu? Isso é rápido, né? O mundo vai muito rápido dentro do negócio. Então, o que ocorre dentro disso, minha gente? É um negócio muito complicado que nós nos deparamos. É uma coisa muito complexa, muito complexa. E para quem acompanha isto há bastante tempo e sabe exatamente a preocupação dentro do Congresso Nacional, sabe perfeitamente que, é claro, aqueles deputados que estão de fato engajados nesse mundo novo que vem aí pela frente, têm tido uma preocupação enorme com relação a este assunto. E eu, obviamente, que tenho certeza absoluta que Molon e Jandira e outros companheiros que estão no Congresso Nacional estão muito claros que este aqui é um primeiro passo. Isto aqui não esgota o tema, mas é importante. O Molon usou uma expressão, e tenho gostado de usar bastante, que isto é uma espécie de constituição da internet. Eu concordo com ele. É o início de uma regra básica, de um arcabouço jurídico, mas é um pequeno, precisamos de muitas leis complementares, precisamos de avançar muito para definir exatamente isso que eu coloco como fundamental para a nossa defesa. Nós não podemos usar a internet como uma arma que se vira contra nós mesmos. Nós temos que usar a internet como algo que seja realmente importante e fundamental para a educação, para a saúde, para a transparência do governo, para, enfim, para tudo aquilo que a gente pode utilizar a internet. A internet é uma tremenda arma, para o bem e para o mal.
Essa que é a própria realidade que nós vivemos hoje em dia. Mas temos que tomar cuidado, porque o vício nos leva ao mal, entendeu? Nem sempre aquilo ali que nos domina é aquilo que nos leva. Nós temos que saber escolher claramente para que nós queremos este recurso fantástico que o avanço da tecnologia nos produz. Obrigado. Obrigada, Benito. Sua experiência fez você terminar antes do prazo, então não precisou nem o terceiro papelzinho. Muito obrigada, Benito, pela sua contribuição, pela sua experiência aí nesses tantos anos aí na área de TI. E eu vou passar imediatamente para Ivana Bentes, professora de comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Vamos lá, Ivana. Companheira também de tantas lutas. Eu tinha trazido uma apresentação, mas acho que não vai ser preciso. Mas ela pode ir colocando aí em qualquer ordem, que eu acho que funciona com a fala que eu vou fazer. Né? Eu fico muito feliz de estar aqui nessa mesa. Eu acho que não dá para a gente pensar hoje em educação. Né? Eu sou diretora da Escola de Comunicação do UFRJ. Nós somos também lá pontão de cultura digital. Eu acho que não tem como pensar educação hoje no